Ok, meus amigos, já estamos iniciando mais uma aula de Química para vocês. É a terceira série Ensino Médio, é canal Educação Seduc, é um programa com mediação tecnológica, programa do canal Educação Seduc. Professor Jurandir Soares, disciplina Química. O nosso tema de hoje é as transformações químicas, mas nós vamos estudar hoje os ácidos e as bases, certo? E mais terminar as bases e continuar fazendo questões aí. E a data de hoje, 17/8/2022. Muito bem. O que ficou faltando para a gente concluir as bases foi isso aqui, ó. As propriedades da base. Qual é o sabor de uma base? Você pode colocar assim, ó. O sabor de uma base pode ser chamado de sabor cáustico, alcalino ou adstringente. O que sabor é esse, professor? Você já provou morder uma banana verde, um caju verde ou leite de magnésio, né? Nem toda base você pode consumir, né? Por exemplo, soda cáustica, Ave Maria, não chegue nem perto. Então você tem aí, tá? O sabor que prende a língua ao céu da boca. É aquele sabor que trava a língua, né? Travar. Caju verde, certo? Banana verde, certo? Leite de magnésio. Esse é sabor chamado de adstringente. Toda vez que você chamar alcalinidade, pessoal, alcalinidade é a mesma coisa que basicidade. Nós estamos vendo aqui as propriedades, não é? E aqui, os indicadores, ó. Basta aprender essa palavra aí, trafivara. O T é uma tirinha de papel chamado papel de tornassol, certo? Se você colocar numa solução, certo? Ácida vai ficar róseo e numa solução básica vai ficar azul o papel. O F é outro indicador que é chamado de fenolftaleína. Em meio ácido fica incolor, em meio básico vai ficar vermelho. O terceiro indicador é chamado de alaranjado de metila. Em meio ácido vai ficar róseo, em meio básico vai ficar amarelo. Certo? Vai ficar amarelo. Então, com uma palavra só, você consegue, né, dominar três indicadores. O papel de tornassol, a fenolftalina é um líquido, pessoal, incolor. Então, em meio ácido permanece incolor. Em meio básico vai ficar vermelho. Alaranjado de metila também é um líquido, que em meio ácido vai ficar róseo. Em meio básico vai ficar amarelo. Ok? Então é uma dica Canal Educação muito forte, é uma dica muito legal. Trafivara, você aprende os indicadores mais importantes aí das bases. Perfeito, pessoal? E nós vamos fazer questões, viu? A nomenclatura das bases é sempre assim, ó. Quando o metal possui uma valência? Professor, como é que eu vou saber se o metal possui apenas uma valência? Tá? Nós vamos já mostrar os que apresentam duas. Por exemplo, o primeiro ali, o hidróxido de sódio. O hidróxido, você coloca hidróxido e o nome do elemento, né? Hidróxido de sódio é a soda cáustica. Hidróxido de lítio, tá? Hidróxido de amônio, que é NH4OH, que é a única base não metálica. Hidróxido de cálcio, que é a chamada cal hidratada. E hidróxido de bário. Pode ver que eu citei só o nome, ó. Sódio, lítio, amônio, cálcio, porque nós vamos apresentar para vocês os elementos que apresentam duas valências. A gente tem que fazer uma terminação, tá? É a parte mais importante, então. Vamos colocar um minutinho aí para o pessoal fazer um print dessa tela aí.
nomenclatura das bases quando o elemento possui apenas um NOx, né? Agora, esse aqui que você tem que aprender, ó. Os elementos que apresentam duas valências ou dois NOx, ó. O cobre, por exemplo, pode ser mais um ou pode ser mais dois. O ouro pode ser mais um ou mais três. Ferro, cobalto, níquel e crômio, mais dois ou mais três. Estânio, manganês, platina e chumbo, mais 2 e mais 4. Se for a menor valência, você utiliza a terminação oso. A maior vai ser terminação ico. Então fica essas duas dicas aqui, ó. Menoroso e maiorico. Se forem esses elementos, tem que colocar, ou então colocar o algarismo romano. Nós vamos já mostrar. Eu vou já voltar essa tabela aqui, porque essa nomenclatura ela vai ser utilizada nos sais e nos óxidos também, pessoal. Por exemplo, aqui, ó. Olha como é fácil, ó. Nesse caso aqui, ó, o ferro, pessoal, esse aqui é o ferro 2, aqui é o ferro 3, ó. Então você vai colocar hidróxido, como é a menor valência do ferro é oso, hidróxido ferroso. Se for o ferro 3, vai ser o quê? Hidróxido férrico, tá? Menoroso e maiorico. Aqui é o chumbo 2 e chumbo 4. O chumbo vem do latim plumbum, plumbum, por isso que é PB. Então vai ficar a menor valência, vai ficar plumboso, plumboso. E a maior valência vai ficar plúmbico, tá? Nós vamos já mostrar para vocês novamente aqui a tabela, né? Mas eu queria muito que vocês aprendessem aí, por favor, a nomenclatura das bases. A menor valência é oso e a maior ico, quando tiver elementos com duas valências, né? Então, para isso, vamos colocar... Eu vou colocar todas as outras terminações, mas vamos colocar primeiro aí um minutinho para você fazer o print, por favor. Ok, então estamos aí, né? Aqui eu coloquei mais nomes aqui, ó. Vamos lá mostrar para vocês todos eles, ó. Opa, olha aqui, ó. Aqui é o ouro 1, aqui é ouro 3, ó. Cobre 1, cobre 2, cobalto 2, cobalto 3, níquel 2, níquel 3, ó. Menor valência é oso. Então hidróxido auroso e hidróxido áurico, certo? O outro, hidróxido cuproso, hidróxido cúprico. Cobalto vai ficar o quê? Cobaltoso e cobáltico. E o níquel vai ficar niqueloso e niquélico, certo? O níquel 3+, é ico, o menor vai ser oso. E temos também, no lugar de oso e ico, você pode utilizar o algarismo romano, ó, somente para esses elementos que têm duas valências. Por exemplo, aqui é o ferro 2, ó. E aqui é o ferro 3. Então você pode colocar hidróxido de ferro 2, que é até mais fácil, né? Hidróxido de ferro 3. Com chumbo, vai ficar hidróxido de chumbo 2 e hidróxido de chumbo 4, porque existe o chumbo 2 e o chumbo 4. Ó. Então, se você não quiser utilizar a terminação oso-ico, você pode utilizar algarismo romano. E aqui eu coloquei, tá? Para a gente encerrar aqui a parte teórica e ficar só nas questões, as principais bases do dia a dia. Ó. O hidróxido de sódio, ó,
conhecida como soda cáustica. É muito utilizada aí, tá? Domesticamente para limpeza, desentupimento de canos, tubulações, né? Extremamente corrosiva. Por isso, seu manuseio deve ser cuidadoso. Hidróxido de amônio, ó. Tá aí, é uma base formada a partir da dissolução de 30% de amônia em água, possui um odor forte e sufocante, tá? Porque quando em água ele vai liberar o NH3, que é o amoníaco. Essa base é a única base, ó, não metálica, tá? É a única base de um cátion que só existe em solução, não é não metálica. E o hidróxido de cálcio, a famosa cal hidratada, certo? Utilizada aí, ó, um sólido branco utilizado na preparação de argamassa em construção civil, certo? A cal hidratada. Perfeito, pessoal? São as bases mais importantes aí. Pois muito bem, meus amigos. Pois agora nós vamos trabalhar as questões. Vamos lá. Aqui você tem, ó, aqui eu vou deixar vocês fazerem também. Ó, os ácidos têm várias aplicações e estão presentes em vários produtos do nosso cotidiano. Por exemplo, frutas como limão e laranja possuem ácido cítrico. Na bateria de automóveis há uma solução de ácido sulfúrico. O ácido muriático é usado na limpeza de azulejos, pedras que tem como principal componente o ácido clorídrico impuro. E o vinagre, que é o ácido acético. A respeito dessa substância denominada ácidos, um estudante anotou as seguintes características. Um estudante, né? Veja, ele está dizendo que tem poder corrosivo, são capazes de neutralizar bases. 3. São compostos formados por 2 elementos químicos. E 4. Formam soluções aquosas condutoras de eletricidade. Então ele cometeu erros, ele não quer os acertos, ele só quer os erros. Ó. Os erros. Quais são os erros aí, pessoal? Qual alternativa contém somente os erros? Os erros. Eu vou responder essa questão aqui, tá bom? Primeiro, a resposta dessa questão vai ser a letra B. Professor, por que vai ser a letra B? Somente 1 e 3 que estão errados. Por que ele coloca aí, ó? Tem poder corrosivo. Nem todos os ácidos são corrosivos, pessoal. O ácido, por exemplo, carbônico, ele não é corrosivo. Tá? É um ácido fraco. E são capazes de neutralizar a base. Aí tudo bem. Todo ácido neutraliza a base. Agora o 3. São compostos formados por 2 elementos químicos. Não necessariamente. Olha aqui, ó. H2SO4, 3 elementos químicos. C6H8O7, ó, 3 elementos químicos. Então, não necessariamente por 2 elementos químicos. E o 4 formam soluções aquosas condutoras de corrente elétrica. Toda base, tá, em solução aquosa, ocorre uma dissociação. E aí vai sim liberar íons na solução e vai conduzir a eletricidade. Tá bom? Vamos lá. Essa aqui é uma questão do Enem. Tá? Eu vou deixar para vocês. Eu vou ler a questão e vou deixar para você fazer. Ó. O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os quais pode citar chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em maiores proporções na chuva ácida são o ácido carbônico, formado pela reação do CO2 atmosférico com água. Aí tem ácido nítrico, que é o HNO3, ácido nitroso, ácido sulfúrico e ácido sulfuroso. Esses 4 últimos são formados principalmente a partir da reação da água com óxido de nitrogênio e enxofre, gerado pela queima de combustíveis fósseis. A formação de chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido. Essa pode ser uma informação muito útil na elaboração de estratégia para minimizar o problema ambiental. Aí vem a pergunta, ó, se consideradas concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto confere maior acidez? Ou seja, ele quer saber quais são os 2 ácidos mais fortes, porque em cada alternativa ele só colocou 2 ácidos. Então, qual alternativa tem os ácidos mais fortes? É uma questão do Enem, pessoal. Para isso, vamos colocar 2 minutinhos aí para vocês.
Ok, meus amigos? Então tá aí. A resposta dessa questão vai ser a letra D. Então, os mais fortes é o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Por quê, professor? Todos os ácidos aqui são oxigenados, né? Aí você faz, ó, oxigênio menos hidrogênio ionizáveis. Se der 3 é muito forte, 2 é forte, 1 é moderado e 0 é fraco. Então, se você pegar a letra D, ó, 4 menos 2 vai dar 2 e 2 é forte. Aqui 3 menos 1 vai dar 2 e 2 é forte. É a única alternativa em que os dois ácidos são fortes. Tá? O ácido carbônico, tá lembrado da exceção? É um ácido fraco. Ó. Os outros só tem fraco ou é moderado, né? A única alternativa em que os dois ácidos são fortes é a letra D. Perfeito? E aqui, vamos fazer essa questão, olha só. Utilizando o grau de ionização. Ó. Foram dissolvidas 9 moléculas de um certo ácido, em quantidade suficiente em água. Apenas 6 moléculas se ionizaram. Qual o valor aproximado do grau de ionização? Como é que você vai fazer? Você vai pegar o número de moléculas ionizadas, que são 6, dividido pelo número de moléculas dissolvidas, que são 9, pessoal. Então vai dar e multiplica por 100, porque é dado em porcentagem. É dado em porcentagem. Vamos lá fazer essa continha? Né? Vamos colocar aí, por favor. Vamos colocar 2 minutos aí, por favor. Ok, então vamos responder aqui, ó, né, ó. A resposta vai dar 67%. Por quê? Ó? O número de moléculas dissolvidas foram 9. As ionizadas foram 6. Então você faz. A alfa vai ser igual. Número de moléculas ionizadas sobre dissolvida. 6 dividido por 9 vai dar, pessoal, 0,67. Só que você multiplica por 100. Ó. Ao multiplicar vai dar o quê? 67%. Então a resposta vai ser 67%, que é um ácido forte, que é acima de 50. Não é? E aqui nós temos a questão de número 4. Vamos fazer então. Ó. O que é que está dizendo? A questão do Enem. Ó. Questão do Enem. Numa rodovia pavimentada, ocorreu o tombamento de um caminhão que transportava ácido sulfúrico. Parte da sua carga fluiu para um curso d'água não poluído, que deve ter sofrido como consequência. Vamos lá, tem 4 itens. Ele quer saber aí, é correto afirmar que dessas consequências apenas podem ocorrer. Vamos ler as consequências. Ele está dizendo que ocorre mortandade de peixe acima do local do derrame de ácidos e suas propriedades, suas proximidades. Variação do pH em função da distância e da direção da corrente de água. Danos permanentes na qualidade de suas águas. Aumento momentâneo da temperatura da água no local do derrame. Então, qual vai ser, tá, dessas 4 aí que estão corretas, pessoal? Vamos colocar, então, 1 minutinho aí para você fazer. 1 minuto.
Olha aí, pessoal. Então, foi numa rodovia pavimentada, ocorreu o tombamento de um caminhão que transportava ácido sulfúrico concentrado. Ó. Então, parte da carga fluiu para um curso de água não poluído, que deve ter sofrido. Vamos lá. A resposta dessa questão vai ser a letra D. Ou seja, ocorreu sim mortandade ou mortalidade de peixe acima do normal no local onde caiu o ácido, porque a água ficou acidificada, pessoal. Ocorreu variação do pH, com certeza, em função da distância da direção da corrente de água. Ou seja, no local que ocorreu lá, está mais ácido, mas à medida que essa água vai no curso do rio, vai diminuindo o pH, aliás, vai aumentando o pH, então vai variar o pH. Danos permanentes não, pessoal, tá? Vai ser temporário, mas vai haver prejuízo para a natureza sim. E aumento aumento momentâneo da temperatura, sim. Ocorre aumento da temperatura, porque você dissolveu uma substância na água, certo? Então somente o 1, o 2 e o 4 é que estão corretos aí para essa questão, beleza? E vamos aqui para esse aqui, ó. Vamos lá então, vamos responder aqui. Eu vou ler a questão e você vai tentar fazer, ó. Elementos de um mesmo grupo apresentam similaridades, né, ou semelhanças em propriedades e também nas fórmulas que podem formar. Por exemplo, existem alguns halogênios, que é como cloro, bromo e iodo, que têm a capacidade de formar 4 tipos de óxidos diferentes, como por exemplo, HClO, que é o ácido hipocloroso, HClO2, o ácido cloroso, e o HClO3, o ácido clórico, e o HClO4, que é o ácido perclórico. De acordo com essa informação, indique o nome correto para o seguinte ácido, HBrO2, certo? Nós queremos saber o nome desse ácido, HBrO2. Veja que só muda de cloro para bromo, pessoal. Tá? Então procure onde é que tem O2, tá? ClO2 vai ficar o mesmo BrO2. E qual é a alternativa correta aí para essa questão? Tá? Para isso vamos colocar 2 minutinhos aí na tela. ClO2, ó. Se ácido cloroso vai ficar o que? Ácido bromoso. Se fosse o ClO3, ficaria ácido bórico, né? Então,
a resposta vai ser a letra E, ácido bromoso. Pode ver, ó, BrO2 vai ser a combinar com ClO2, ó. Então, se aqui é ácido cloroso, o HBrO2 vai ser ácido bromoso. E essa outra aqui, vamos lá, próxima questão. Questão de número 6, certo? Que é que nós temos aí, vamos lá. O hidróxido de sódio é um sólido branco, cristalino e higroscópico. Higroscópico é que absorve água. Soda cáustica absorve água, tá? E possui grande aplicação comercial e industrial. Uma de suas principais aplicações é a sua reação com óleos e gorduras, reação de saponificação, fabricação de sabão, para obtenção de um sal orgânico usado como sabão. E um álcool, que geralmente é a glicerina. Qual é o nome comercial dessa base usada no cotidiano? Certo? Queremos saber, portanto, qual vai ser o nome dessa base. Vamos colocar aí 2 minutinhos também na tela. Ok, pessoal. Então nós queremos saber aqui, ó, o nome usual ou o nome comercial, tá, do hidróxido de amônio, que é chamado de hidróxido de amônio, que é o nome usual. Vamos lá. Você elimina a letra A, porque amoníaco é NH3, pessoal. Amoníaco é NH3. Você elimina a letra B de bola, porque a letra B de bola, cal hidratada, é o hidróxido de cálcio. É o hidróxido de cálcio, não tem nada a ver com a soda cáustica. Você elimina a letra C. A letra C, o leite magnésio, é o hidróxido de magnésio. É o hidróxido de magnésio. Você elimina a letra E. A sílica não tem nada a ver com base. A sílica é um óxido. É o SiO2, utilizado na fabricação do vidro. E agora sim, a soda cáustica é que é a resposta. A soda cáustica, certo? Você tem como resposta aí. Opa, vamos lá. Vamos colocar aqui isso. Olha, a soda cáustica é que você vai colocar aqui, ó. Vamos lá. A soda cáustica é que é o NaOH, pessoal. Vamos colocar de outra cor aqui, ó. NaOH é que é chamado de soda cáustica. Soda cáustica. Portanto, a resposta só pode ser a letra D.
Tá? O hidróxido de sódio é conhecido como soda cáustica. Tudo bem? Amoníaco você pode até chamar de hidróxido de amônio, mas quando em água vai ficar NH3. Amônia ou amoníaco. Tudo bem, pessoal? Vamos lá então. Agora aqui nós vamos trabalhar, pessoal, os indicadores. Ó. Olha só. Professor, o que é esse C5H17 aí? É competência 5, habilidade 17 do Enem. Ó. Um aluno, trabalhando no laboratório da sua escola, deixou cair uma certa quantidade de solução alcoólica de fenolftaleína sobre um balcão que estava sendo limpo com sapólio. Sapólio é relativo a sabão. O local onde caiu a fenolftaleína adquiriu quase que imediatamente uma coloração violácea, violeta tendendo para o vermelho. Esse aluno, observando a mancha violácea, concluiu que... Aí você vai marcar qual é a resposta dessa questão. Você faz a resposta baseado justamente lá onde eu te falei, né? Naquela palavra trafivara, né? A fenolftaleína em meio ácido vai ficar incolor, em meio básico vai ficar vermelho ou violácea. Então, qual a resposta para essa questão? Vamos colocar 2 minutinhos aí na tela. Ok, meus amigos? Então tá aí, ó. Veja que a questão é em cima da fenolftaleína. Deixa eu melhorar aqui, tá? Olha aí, ó, em cima da fenolftaleína. A fenolftaleína em meio ácido fica incolor, em meio básico fica vermelho ou violácea. Como ficou violeta, pessoal, é porque o sapólio é básico. Básico é a mesma coisa que alcalino, certo? Então estava lá a bancada, né? Estava sendo limpo com sabão, aí caiu o fenolftaleína e ficou vermelho ou violeta. Então é porque o sabão é básico. E o sabão realmente é básico, certo? Perfeito, pessoal? Então vamos lá, vamos para cá. Ó. Questão de número 8. Olha isso, falando sobre a soda cáustica, é uma questão do Enem, ó. Enem 2015. O que é que diz a questão aí? Vamos lá. A soda cáustica pode ser usada no desentupimento de encanamentos domésticos e tem em sua composição o hidróxido de sódio como principal componente. Além de algumas impurezas, a soda normalmente é comercializada na forma sólida, mas que apresenta aspecto derretido quando exposta ao ar por um certo período.
o fenômeno do derretimento decorre de, ou seja, se você deixar uma lata de soda cáustica aberta, ela vai ficar umedecida. Então, o que é que aconteceu aí, pessoal? Tá? Qual é a alternativa correta? É uma questão do Enem aí, falando sobre soda cáustica, não é verdade? Então, vamos colocar aí, por favor, 2 minutinhos. Ok, pessoal. Então a resposta vai ser a letra A. A soda cáustica consegue absorver água do meio, né? Toda substância capaz de absorver água do meio é chamada de substância, pessoal, higroscópica. Substância higroscópica são substâncias que absorvem água do meio, certo? Então, soda cáustica, o sal de cozinha mesmo. No dia que está úmido, o saleiro lá da tua casa fica úmido também, não é verdade? Questão 9. Ó. Em 2011, uma carreta que transportava 19 mil litros de soda cáustica, olha só, 19 mil litros de soda cáustica tombou na BR-101, próximo ao rio Piúma, em Natal. Com a finalidade de minimizar os efeitos nocivos desse produto, a empresa responsável pelo veículo providenciou um caminhão com cerca de 20 mil litros de um líquido capaz de neutralizar a soda cáustica presente na área. Então, o líquido poderia ser utilizado nesse procedimento. Pessoal, se é um ácido, eu tenho que se é uma base, eu tenho que procurar um ácido. O único ácido aqui vai ser o vinagre, ó, porque a água destilada, pH é neutro. Leite de magnésio é básico. E solução de bicarbonato de sódio é um sal com características básicas. Então, o único ácido que tem nas alternativas aí vai ser a letra A. É o vinagre, certo? Para neutralizar a base. Uma base você neutraliza com um ácido. E um ácido você neutraliza com a base, respectivamente. Não é verdade? Bom, é aqui nós vamos fazer então a última questão. Olha só. Na última questão nós temos assim: uma das etapas do tratamento de água e do esgoto é o direcionamento da água contendo flóculos, certo? De impurezas para tanques de sedimentação ou decantação, onde o material sedimentado acumula-se no tanque, formando um lodo gelatinoso, que é removido pela parte inferior. Normalmente, realiza-se essa etapa numa reação de formação de um precipitado gelatinoso, que é o Al ou H3, é uma base, ó, certo? Que absorve as partículas de impurezas suspensas. Sabendo-se que um dos reagentes utilizados é a cal hidratada,
Tá? Pode-se concluir que o nome dessas substâncias são... Nós queremos o nome dessas duas substâncias aqui, pessoal. Dessas duas bases, certo? Primeira coisa, o alumínio e o cálcio não têm duas valências. O alumínio sempre vai ser mais 3, tá? E o cálcio sempre vai ser mais 2. Então, como é que você vai fazer a nomenclatura? Você não vai utilizar as terminações. A algarismo romano você só utiliza para os elementos que têm duas valências, pessoal. Então, respectivamente aqui, ó, qual vai ser a resposta para essa questão? A primeira aqui você tem o hidróxido de alumínio. Não precisa colocar hidróxido de alumínio 3, porque só existe o alumínio 3+. E esse aqui você tem o hidróxido de cálcio. Ó. Portanto, a resposta vai ser a letra A. Não precisa colocar cálcio 2. O cálcio sempre vai ser mais 2, certo? Então, meus amigos, nós estamos chegando aqui satisfeitos, né? Que nós vimos toda a parte teórica e a parte de exercícios, certo? E eu queria conclamar vocês aqui para a próxima aula. Próxima aula nós teremos um outro tema muito relevante e espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Uma aula oportuna, importante para o Enem, sobretudo, tá? Porque essas substâncias estão no nosso cotidiano. Forte abraço e fiquem com Deus.